Olá, meus queridos, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo abençoado. E hoje nós vamos fazer aqui uma leitura interessante segundo as Sagradas Escrituras que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, seu verso 5 e capítulo 3, o seu verso 15 e 17. E hoje nós vamos ver conhecendo a Bíblia na família. Como podemos compreender um pouquinho este título dentro do livro de 2 Timóteo? Então nós temos aqui uma leitura maravilhosa e vamos tentar extrair um pouco do livro de 2 Timóteo segundo essa leitura. Desde já, meus amados, eu desejo a você a grande paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe não só a você, mas toda a sua família. Meus queridos, eu sempre costumo dizer que quando nós compartilhamos um vídeo, uma mensagem de Deus, é importantíssimo. Quando nós compartilhamos uma mensagem do Senhor, uma mensagem de fé, uma oração, uma mensagem bíblica, um ensinamento como esse, é importante. Por quê? Porque nós podemos salvar alguém ou até mesmo uma família. Compartilhar isso é fundamental e isso cabe a nós compartilhar as coisas de Deus. Amém? Então vamos aqui a essas duas leituras abençoadas para tentarmos extrair alguma coisa dela. Então a primeira leitura é em 2 Timóteo, capítulo 1, seu verso 5, vai dizer assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha que coisa interessante que já está nos dizendo aqui no livro de 2 Timóteo. Dando sequência, capítulo 3, o seu verso 15 e 17, vai nos dizer o seguinte: que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha que coisa maravilhosa aqui, meus amados. Vamos compreender o seguinte: para nós extrairmos alguma coisa aqui nesta palavra de Deus de 2 Timóteo, nós temos dois objetivos e nós vamos objetivar agora os dois objetivos. Olha lá, diz o primeiro assim: que Deus nos deu a palavra, a Bíblia, e que nela está contido tudo o que precisamos saber para a nossa salvação eterna. Olha que coisa interessante, Deus ele entrega a palavra dele, as Sagradas Escrituras, para que nós, meus amados, podemos compreender e achar as coisas contidas nela para a nossa salvação. É o primeiro objetivo. O segundo objetivo vai nos dizer o seguinte: compreender a importância de estudar a palavra de Deus e de falar dela para as outras pessoas. Lembra que eu comecei dizendo para vocês que quando nós compartilhamos algo da parte de Deus para alguém, nós ajudamos esse alguém que está precisando, de repente nós não sabemos como essa pessoa se encontra, de repente nós não estamos por dentro da vida dela, como é que está e como é que está andando a família e a vida dela, não sabemos, mas quando nós compartilhamos e falamos da palavra de Deus, é importante, é eficaz. Por isso que o segundo objetivo já nos disse, compreender a importância de estudar a palavra de Deus e de falar dela para as outras pessoas. Meus queridos, como nós podemos nos aprofundar um pouquinho mais dentro dessa palavra, dentro dessa mensagem das Sagradas Escrituras em 2 Timóteo? Vamos agora à compreensão do texto. Como nós podemos entender, vai nos dizer o seguinte: o texto da lição, meus amados, deste estudo, deste texto que nós lemos, o texto escrito pelo apóstolo Paulo a Timóteo, que Timóteo é um fiel colaborador no trabalho missionário do apóstolo. Exatamente. Então, o texto vai nos mostrar que foi escrito pelo apóstolo Paulo a Timóteo, um fiel colaborador no trabalho missionário do apóstolo. O que nós vamos compreender mais que Timóteo era um jovem. A sua mãe Eunice era cristã, como lá em 2 Timóteo capítulo 1, seu verso 5, como nós lemos. De origem judaica.
E o seu pai provavelmente era pagão, como lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, seu verso 1. Vamos entender também que Paulo incentiva Timóteo a permanecer fiel no ensinamento que ele recebeu desde a infância. Olha que coisa maravilhosa. Paulo ele fala assim: permaneça naquilo que desde sua infância você recebeu. Pois através deste ensinamento ele recebe a sabedoria necessária para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Como em 2 Timóteo capítulo 3, o seu verso 15, que lemos lá também. Meus queridos, pode-se destacar ainda o fato de a Bíblia ser a palavra inspirada de Deus. O que nós podemos compreender com isso? Ela não é fruto da imaginação de homens, uma vez que Deus, ao longo da história, inspirou pessoas a escrever a sua palavra para que, através dela, o homem tivesse conhecimento da sua obra e do seu cuidado com o ser humano. Vamos compreender mais que diz assim: esse amor, meus amados, de Deus, culminou com o envio de seu próprio Filho Jesus Cristo, que conquistou a salvação para todas as pessoas por meio da sua vida, morte e ressurreição. Foi Jesus. Então, para nós finalizarmos aqui esta leitura, em 2 Timóteo, nós temos aqui principais ensinamentos e 4 pontos interessantes. Vamos ao primeiro ponto, para nós finalizarmos, que vai dizer assim: Deus, em seu amor, nos deu a Bíblia para que tivéssemos conhecimento necessário para a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, o primeiro ensinamento, Deus ele deu a sua palavra, que é as Sagradas Escrituras, para que possamos segui-las e encontrar a verdadeira salvação em Cristo Jesus, seu Filho. Deus ele nos dá a sua palavra, a Bíblia. O segundo ponto de ensinamento aqui é o seguinte: tudo o que precisamos saber, meus amados, para viver bem com Deus e com o nosso próximo, podemos encontrar em sua palavra. Mais um ponto, meus amados, frisando a palavra de Deus para a nossa vida. Quando nós observamos aqui esse segundo ponto de ensinamento, que diz assim, olha lá o que falou: tudo o que precisamos saber para viver bem com Deus. Olha que coisa maravilhosa, viver com o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e com o nosso próximo. Como diz aquela velha frase lá atrás: como pode amar a Deus e não amar o seu próximo? Ou seja, Deus que você nunca viu e o seu próximo que você vê. Mas não vamos entrar nessa porta aí, não vamos deixar essa porta fechada, vamos só continuar aqui neste foco. Mas é verdade, tudo o que precisamos saber para viver bem com Deus e com o próximo podemos encontrar em sua palavra. A palavra de Deus nos ensina e nos mostra o caminho certo. Este é o segundo ensinamento, segundo ponto. O terceiro ponto, meus amados, vai nos dizer o seguinte, olha lá: a Bíblia é a palavra de Deus e não de homem. Quando nós vemos também aqui esse ponto interessante, a Bíblia é palavra de Deus e não de homem, vamos entender e vamos dizer assim: quando seguir qualquer procedimento de regras eclesiásticas, vamos se dizer assim, é Deus que está no negócio, é de Deus, é a palavra dele, se encontra dentro das Sagradas, está se enquadrando dentro de tudo aquilo, mas tudo bem, só fica essa mensagem e não vamos abrir essa porta também. Agora, para finalizarmos, o quarto ponto de ensinamento para nós terminarmos aqui. Vamos compreender o seguinte, que está assim: Deus espera que estudemos a sua palavra para crescermos no conhecimento e termos a nossa fé fortalecida. Meus queridos e amados irmãos, Deus, ele espera que nós estude a palavra dele. É bem verdade que muitas das vezes nós não conseguimos compreender, não é de alta compreensão, muitas coisas dentro das Sagradas Escrituras, mas Deus ele deu a sua palavra para que nós cremos nela, estudemos e nos fortalecemos em espírito e em verdade, nos fortalecemos na fé. Deus ele deu a sua palavra. A palavra diz assim: meditai de dia e de noite, meditai para todo sempre. Mesmo que você muitas das vezes ou eu não compreendemos tudo que nós lemos dentro das Sagradas Escrituras, mas nós estamos orando, estamos buscando a palavra de Deus, estamos tentando entender, estamos fazendo a nossa parte. Isso é importante.
Meus queridos e amados, aqui foi mais um conhecimento abençoado da parte de Deus, e aqui hoje nós vimos duas leituras abençoadas no livro de 2 Timóteo. E o título hoje foi Conhecendo a Bíblia na Família. Eu desejo a vocês que Deus abençoe grandiosamente. Eu oro por vocês. É bem verdade que não podemos esquecer do que o mundo está vivendo, desse Covid-19, desse vírus. É importante que nos cuidemos, e nós, nos cuidando, nós estamos cuidando do nosso próximo. Sempre com higiene, é um protocolo que agora nós temos que seguir até Deus Todo-Poderoso eliminar todo esse vírus, acabar com tudo isso, e para que venha nos trazer a paz novamente, a tranquilidade, não só a nós, mas a todos diante da terra. Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor André dos Santos, e até daqui a pouco a mais um vídeo ou conhecimento ou uma mensagem abençoada ao seu coração. Compartilhe, ajude, faça com que outras pessoas também ouçam essa palavra. Fiquem na paz do Senhor Jesus.